Gênesis capítulo 11, versículo 31 diz assim: E tomou Tera, Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. E vieram a Harã e habitaram ali. E foram os dias de Tera 205 anos, e morreu Tera em Harã. Irmãos, Deus me deu um entendimento aqui que eu quero compartilhar com vocês. Nós vamos ver que tem muitas coisas que Deus irá falar conosco hoje, através dessa palavra que nós vamos ministrar hoje em nome de Jesus. Uma coisa importante que nós devemos atentar é que o pai de Abraão, o Tera, ele tinha uma intenção muito boa, um objetivo muito bom, um plano muito bom, um propósito muito bom. Ele queria o bem da família dele. Ele queria levar a família dele até a terra de Canaã. E a terra de Canaã, ela era a terra que manava leite e mel. Todos queriam aquela terra. Então o desejo dele era bom, mas ele não conseguiu levar a sua família para lá. Ele acabou morrendo no meio do caminho, morrendo ali. Tem coisas, irmãos, que nós não vamos conseguir fazer sem Jesus. Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Nós também queremos coisas boas para os nossos filhos. Nós também queremos a terra que manda leite e mel para eles, para a nossa família. Mas tem coisas que nós não vamos conseguir dar. Será impossível aos nossos olhos. Por mais que seja algo glorioso, maravilhoso, mas somente Deus pode nos dar. Você se lembra muito bem que quando Deus levantou Moisés para enfrentar Faraó, houve aquelas 10 pragas. Deus libertou aquele povo, mas Deus fez uma promessa antes de libertar aquele povo: a terra que manava leite e mel. Deus falou: vou libertar vocês e vou levar vocês para lá. E nós sabemos que isto aconteceu. Eles tiveram que enfrentar gigantes, enfrentar outras lutas, muitas dificuldades, mas chegaram lá. E acima de tudo o deserto que eles enfrentaram. Mas Deus sempre esteve com eles. Por eles mesmos, eles não conseguiriam chegar lá. Eles eram escravos. Precisava de alguém mais poderoso e mais forte do que o faraó, que era considerado o Deus da época, o Deus da terra. E Deus levantou Moisés e libertou aquele povo. Então coloque no seu coração: tem coisas que você não vai conseguir por você mesmo. Por mais que a sua intenção seja boa, de libertar alguém, de ajudar alguém, tem coisas que você não vai conseguir fazer. A salvação de alguém, então, nem se fala, só Deus pode fazer isso. E Ele fez através de Jesus Cristo. Jesus é a nossa salvação. Então, o seu objetivo pode ser bom, um propósito bom, mas tem coisas que, infelizmente, muita gente não vai conseguir. Tem gente que, humanamente falando, nunca cursaria uma faculdade. Humanamente falando, nunca conseguiria uma casa. Nunca conseguiria ser um empresário. Mas, claro, cada um tem o seu dom, o seu talento, o seu esforço, e muitas pessoas conquistaram isso na vida. Mas tem pessoas que vão precisar se libertar da escravidão para ser colocado onde Deus quer que ela seja colocada. Na sua família, com certeza, tem gente que você quer que ela desfrute da terra que manda leite e mel, da terra prometida. Com certeza você quer isso. Mas olha, sozinho você não vai conseguir. Mas com Deus você consegue. Sem Deus você vai parar no meio do caminho. Mas com Deus você vai até o fim. Você vai chegar na terra da promessa. Olha o que diz aqui, capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Nós estamos vendo aqui a chamada de Abraão, que até então era Abraão, depois que passou a se chamar Abraão.
pai de grandes nações de multidões, pai de multidões de nações. Olha que coisa tremenda. E ele não tinha filho ainda, mas Deus já fez essa promessa a ele. Amém, pessoal? Agora, Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, para a terra que eu te mostrarei. Essa terra era a terra de Canaã. E diz lá em Hebreus que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele obedeceu. É como diz a palavra: o vento assopra onde quer, e ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, que é dirigido pelo Espírito de Deus. Nós só temos que obedecer o que Deus fala. Nós vamos ver que Abraão obedeceu. Agora, nós precisamos fazer do jeito que ele falou. Quando nós fomos chamados por Deus, Deus também nos deu as instruções. Deus falou conosco. E no andar da caminhada, Deus vai estar falando conosco ainda, até a gente chegar na terra prometida. Amém, pessoal? E ele diz: e far-te-ei uma grande nação. Isso aqui é muito profundo. Quando Deus o chamou, Deus lhe fez promessas. A Bíblia diz: não fosse vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedis ao meu Pai, Ele vos conceda. Jesus também disse: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Mas quem obedece à chamada de Deus, Deus nos abençoa com as suas promessas. Se você abrir em Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14, diz assim: que Cristo nos resgatou de toda a maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse até nós por Jesus Cristo, e para que recebamos a promessa do seu Espírito. Então, nós que aceitamos a Jesus Cristo, essas bênçãos também nos pertencem. A mesma bênção que Deus prometeu a Abraão pertence a nós em Cristo Jesus. E uma delas é: far-te-ei uma grande nação. A Bíblia diz lá em Pedro, capítulo 2, versículo 9, 1 de Pedro, se eu não me engano, capítulo 2, versículo 9, que nós somos a nação santa. Deus fez de Abraão uma grande nação. Deus levantou Abraão, Abraão obedeceu e Deus engrandeceu ele. Surgiu a nação de Israel. Deus também, irmãos, fez de nós uma grande nação. Através, olha que coisa linda, hein? Você já ganhou alguém para Jesus? Olha aí a nação. Imagina o missionário R.X. Soares, por exemplo. Uma grande nação. Quantas pessoas ele deve ter ganho para Jesus? Tantos outros. Você mesmo. E assim. E aquele que você ganhou para Jesus vai estar também falando de outros. Oh, irmãos, somos a nação santa, o sacerdócio real. Essa promessa pertence a gente. Amém? E diz também: e abençoar-te ele. Olha aí, Deus está falando: eu também vou te abençoar. E nós somos prova disso, que a Bíblia diz que Deus abençoou Abraão em tudo. Agora, responda para você mesmo. Você que aceitou Jesus Cristo de todo o seu coração, quantas vezes Ele não te abençoou? Quantas promessas, quantas bênçãos você já recebeu de Deus? E vai continuar abençoando. Porque a Bíblia declara em Efésios 1:3 que Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Amém, pessoal? E assim como Deus abençoou Abraão em tudo,
se a gente crer também e obedecer, isso vai acontecer conosco. Deus vai abençoar a gente em tudo em nome de Jesus. Se a gente crer, Abraão, se você ler a história de Abraão, você vai ver que ele perseverou, irmãos. Enfrentou lutas, posições, problema dentro de casa, ele enfrentou, mas ele ficou firme. Por isso que Deus abençoou. Tem gente que vai chegar no céu e Deus vai falar assim para ela: olha, está vendo aqui, ó, essas bênçãos? Só tem algumas aqui que você tomou posse, aqui era tudo seu. Você desistiu, você não acreditou, você não creu. Tem que acreditar, quem crê verá essa glória de Deus. E essa bênção chegou até nós por Jesus Cristo. E diz: engrandecerei o teu nome. Quando Deus me chamou para a obra, para ser um pregador, eu dei dessa palavra. Tudo isso que eu estou dando para vocês aqui, a chamada de Abraão. E era um momento que eu imaginava, nunca vai acontecer. Humanamente falando, falei: não, como? Olha a minha situação, olha onde eu estou, olha o que está acontecendo comigo, olha a perseguição. Irmãos, creia no que Deus fala para você. Eu vou engrandecer o teu nome, ele disse para Abraão. Engrandeceu. Se você sair, você sabe quem foi Abraão? Sim. A maioria vai responder para você. Deus engrandeceu o nome dele. Mas também engrandeceu o nosso nome. Como assim, pastor? Depois que você aceitou Jesus como seu insuficiente Salvador, os comentários rolam. Nossa, aquela pessoa mudou, aquela pessoa não é mais a mesma, aquela pessoa está diferente. Quem te viu e quem te vê. E as pessoas começam a falar, e isso vai se espalhando, vai se espalhando. Aquela pessoa não é mais aquela pessoa de antes, o comportamento dela mudou, a atitude dela mudou. Você lembra do endemoniado Gadareno? Imagine quando ele voltou para casa, quando Jesus falou: vai para os teus. Imagine um comentário: o louco vem vindo, o louco vem vindo. Mas olharam, todo mundo se escondendo, eu fico imaginando ele vindo: Pai do Senhor, Pai do Senhor. Mas não era endemoniado Gadareno, que tinha um monte de demônio, que dormia no sepulcro, no cemitério. Não é você só. Nossa, você está vestido, você está elegante, está bonito. É que aceitei Jesus. Jesus entrou na minha vida. Irmãos, olha o que Deus fez comigo, fez com você. Deus engrandeceu o nosso nome, em o nome de Jesus. Por isso vale a pena dar um bom testemunho. Vale a pena. Claro que tem gente que vai falar, vai criticar. É óbvio, né, pessoal? Chamaram de Jesus de endemoniado, irmãos. Imagina a gente. Chamaram Jesus de cobilão, beberrão. Imagina a gente. Falaram que Jesus era usado pelo diabo, expulsando demônio. Imagina a gente. Você vai ter a oposição. Irmãos. Mas nunca se esqueça. Caiu um terço dos demônios, é verdade. Caíram, que acompanharam Satanás. Mas tem 2 terços. Irmãos, coloca no seu coração. Deus engrandece. Tem gente que vai te defender. É verdade. Tem gente que vai falar mal de você, mas gente vai falar assim: não, aquela pessoa eu não conheço. Nunca me esqueço de um pregador que começou a falar mal de um outro pastor. E um pastor que teve aquele que foi falar mal com o pastor dele, foi lá e falou: rapaz, lava a sua língua. Você não conhece esse pastor que você está falando. Ele foi meu pastor. Lava a sua boca. É um grande homem de Deus. E é mesmo, pessoal, um homem muito de Deus. Por quê? Vou te defender. Amém, pessoal? Amém. E diz mais, olha que bênção. E tu serás o quê? Uma bênção. Isso aqui é muito forte, hein, pessoal? Então escuta o que o pastor vai te falar. Essa bênção pertence a nós. Pode fazer macumba,
pode fazer o trabalho feito que for, a bênção é maior que a maldição, irmãos. Amém. Deus falou, e tu serás uma bênção. Não adianta tentar te prejudicar, Abraão. É isso que Deus queria falar. Glória a Deus. Eu sou com você, você é bênção de você. Você vai prosperar, você vai crescer. Você vai ser uma bênção. Amém. Amém, pessoal? Esse é o nosso Deus. Uma certa vez, Balaque contratou Balaão. Números 22 em diante fala sobre isso. E queria que amaldiçoasse o povo de Deus, porque ele sabia que o povo de Deus era mais forte que ele, porque serviu o Deus Todo-Poderoso. Aí ele falou assim, Balaão, como que eu posso amaldiçoar aquele que Deus abençoou? Contra Jacó não vale encantamento. Se estão falando palavras negativas, se estão jogando praga na sua vida, e geralmente são pessoas usadas pelo inimigo, estão falando mal de você, fique em paz, fica tranquilo, você é uma bênção, porque você serve ao Deus Todo-Poderoso. Amém. Em o nome de Jesus. Glória a Deus. Até praga de mãe não pega. Nenhuma praga. Já viu o Salmo 91? Nada. Estou usando um dito popular, né? Aqui como exemplo. Irmãos, Deus é fiel. E diz mais. São 6 bênçãos aqui. Na realidade, 7. E abençoarei os que te abençoarem. Quando você abençoa alguém, você será abençoado. Deus me deu uma palavra que eu fiz, esse entendimento, eu fiz até uma campanha em relação a essas bênçãos aqui numa igreja, eu senti de Deus, eu fiz. E abençoarei os que te abençoarem. Uma certa vez uma mulher falou para o marido dela, esse homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer o seguinte, vamos construir uma casa aqui, vamos mobiliar essa casa, vamos dar para ele morar. E deu. Deus me deu essa palavra há alguns anos. Ela abençoou o profeta Eliseu. O profeta Eliseu chamou o auxiliar dele e falou, nossa, essa mulher tratou a gente com tanto desvelo, com tanta honra, com tanto carinho, o que a gente pode fazer por ela? Ele falou, ela é rica, ela é mulher grávida. Quando fala grávida no sentido, é rica a tradução. Em outras palavras, não precisa de nada, porém ela não tem filho, e o marido dela já é muito velho. Chama ela lá, desse agora. Mandou chamá-la. Falou, ó, por esse tempo o Senhor vai te abençoar com o filho. E aconteceu. Abençoarei os que te abençoarem. É dando que se recebe. Quem planta, colhe. Não tenha medo de abençoar. Não tenha medo de dividir. Deus é fiel, em nome de Jesus. Ele diz também, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E amaldiçoarei, Deus falando, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra Satanás. Mas olha, no Antigo Testamento tem uma história conhecidíssima, Davi e Golias. Quando Davi disse, eu vou lutar contra ele, e foi, Golias olhou para ele e menosprezou, e amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Ali, irmão, começou a derrota de Golias. Ele amaldiçoou Davi, porque essa bênção se estendeu para todos que pertenciam a Deus. E Davi disse, hoje mesmo eu vou acabar com você, vou cortar a sua cabeça, eu vou te destruir. E você já conhece a história. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Golias perdeu a batalha. E diz, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, olha, através de você que crê em Deus, que crê em Jesus Cristo, muitas famílias podem ser abençoadas. Muitas famílias você pode alcançar. Você alcança alguém da casa, daquele lar, aquele se converte, vai lutar pela família. Olha que coisa linda. Uma visita que você faz,
uma intercessão que você faz em ti. Amém, pessoal? Versículo 4. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Arã. Irmãos, preste atenção no que você vai ouvir agora. Nesse ponto aqui muito importante. Você lembra que Deus falou? Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão não sabia o que ia acontecer, mas ele falou, eu vou. Vê aquele impulso, ele saiu e foi. Só que ele levou Ló, que era seu parente. E Deus não mandou ele levar Ló. Aí alguém poderia dizer, não, pastor, mas só o pai dele morreu. Não podemos deixar. Claro, irmãos. A Bíblia diz que Deus é juiz de órfãos e viúvas. Se Deus mandou deixar, é para deixar. E se a pessoa obedecer, Deus vai cuidar. Amém? Se você ler Mateus capítulo 10, Jesus chama os seus discípulos, dá poder para eles expulsar demônios e curar enfermos, e pregar o Evangelho. E Jesus dá instruções para ele. No capítulo 11, no versículo 1, diz a palavra que depois que eles obedeceram a Jesus e foram, Jesus foi pregar onde? Na cidade deles. Amém? Eles não precisavam se preocupar com a sua família. Se eles obedecessem, Jesus ia cuidar. O próprio Jesus foi lá, na cidade deles, pregar. O próprio rei. Temos que obedecer. Mas tem gente que não obedece. Olha o que diz. Aqui, o capítulo 13, eu vou adiantar para não ficar extensivo. Então você leia o restante do capítulo 12. E eu quero ler o versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os fariseus habitavam então a terra. Sabe por que Deus falou para não levar Ló, para não levar parentela? Porque ele ia ter problema futuro. Depois de alguns anos, Ló cresceu também, por causa de Abraão, porque a bênção estava com Abraão. E aí houve contenda, irmãos. Deus sabe de todas as coisas. Tem gente carregando um peso que não era para carregar. Tem gente carregando uma cruz que não era para carregar. Deus não mandou. Pastor, mas eu tive dó. Irmãos, a gente tem que obedecer a Deus. Deus mandou deixar, é para deixar. Porque Ele vai cuidar. Faça a sua parte e Deus faz a dele. O Ló deu muito problema para Abraão, você sabia? Se você ler aqui, você vai perceber, fez uma escolha errada. Depois Abraão teve que ir lá, porque ele foi sequestrado com a família, escolheu Sodoma e Gomorra. O Abraão teve que ajuntar 318 ir lá para libertar tudo que Ló tinha e trouxe Ló de volta. Aí Ló voltou para morar com a... Não, o Ló voltou para Sodoma. Aí Deus manda, aí o que acontece? Deus fala que vai destruir Sodoma e Gomorra. Ele vai lá e ora, intercede e livra o Abraão, o Ló. Quando Deus estava destruindo Sodoma e Gomorra, Deus se lembrou da intercessão de Abraão e livrou Ló. E Ló depois foi para onde? Só problema. Tem gente carregando problema. Só sabe, né, pastor? Fulano está desempregado, mas vou colocar ele lá na empresa que eu trabalho. Mas Deus mandou você fazer isso? Porque senão vai sujar o seu nome. Você coloca a pessoa lá, não, mas para me ajudar, está desempregado. Tá, mas Deus mandou você fazer isso? Se Deus não mandou, não faça. Vai ser um peso lá. Vai dar problema lá. Vai envergonhar você. Aí o patrão te chama depois, e aí?
saber, ora que Deus coloca ele em outro lugar. Obedeça a Deus. Aí fica carregando certas amizades, certas pessoas carregam, mas não preciso carregar, só sabe. Irmãos, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não é do jeito que a gente quer. Você acha que Deus não amava Ló? Claro que amava. Deus ia cuidar dele, irmãos. Deus sabe fazer a obra. Tem muita gente carregando um peso aí que não é para carregar. Está sofrendo. Aí tem contenda, tem problemas, não tem paz. E Deus falou: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai do meio da casa dos teus pais, vai para a terra que eu vou te mostrar, vai para lá. Ele foi, mas que levar alguém, não leve. Olha, a melhor coisa é a pessoa orar. Senhor, esse fulano aqui, você se lembra quando Jesus ressuscitou? Aí falou para Pedro assim, aí começou a falar com Pedro me ama, você conhece a história? Falou 3 vezes. Aí Pedro depois chorou: o senhor só sabe que eu te amo. Aí Pedro fala assim: e esse outro aí? Falando do apóstolo João, o que será dele? Jesus falou para ele: isso não te pertence. Se eu quiser que ele fique até que eu venha. E realmente ele ficou até que Jesus mostrou para ele a volta dele. Irmãos, Deus sabe todas as coisas. Às vezes a gente fica preocupado com fulano, com cicrano. Eu nunca me esqueço, isso é verídico o que eu vou falar, isso aconteceu comigo. Eu fui ser pastor de uma igreja de Canal Coelho, e a gente alugou aquele salão, mas tinha um morador no salão. E não pode ter, no salão não, né? Tinha um salão e tinha uma casa lá. E a imobiliária não tirou a pessoa, era para ter tirado e tal. E quem me conhece sabe que eu sou muito humano. Não dou temor a Deus, eu sou muito humano. Porque Jesus me ensinou: olha, ame o teu próximo a ti mesmo, chora com aqueles que choram. Falei: e agora, Jesus? E a pressão para mim falar com aquela pessoa. Eu ligar para a imobiliária para resolver, ela não resolvia. Aí eu fui falar com eles: olha, infelizmente vocês não vão poder ficar aqui, e tal. Imagine um marido, uma esposa e filhos. Mas eu vou para onde? Falei: não depende de mim. Isso é verídico o que eu estou falando. Imagina como eu saí de lá. Eu saí de lá arrasado. Eu fui falar com Deus. Fui falar com Jesus. Claro que eles ficaram chateados. Fui falar com Deus. Eles moravam lá já tinha alguns anos. Falei: Jesus, misericórdia. Comecei a orar por eles, comecei a interceder por eles. Aí Deus me deu uma palavra. Fica atento ao que Deus fala. Por isso que é importante ler a Bíblia, meu filho. Pastor, mas um capítulo só por dia? Não importa, leia. Uma hora você vai precisar, Deus vai te lembrar. Aí Deus falou assim: lembra de Agar? Quando eu falei para Abraão ouvir a voz de Sara, para mandar embora, eu cuidei dela. Irmão, na hora, eu falei: Jesus, muito obrigado. Depois desci lá e fui falar com ele: Deus não vai deixar vocês na mão. Deus vai cuidar de vocês. Eu estou em obediência, eu tenho que obedecer. Mas olha, ele falou comigo. Para você ter ideia, saíram de lá, foram morar num lugar melhor e depois compraram uma casa. Glória a Deus. Obedeça a Deus. Às vezes a gente vai ter que tomar uma atitude pesada, que talvez pode ferir até alguém, para obedecer a Deus. Mas ora a Deus, Deus vai te dar direção. E Deus vai cuidar, irmão. Deus cuida. Porque senão vai se tornar um peso. E quantas pessoas hoje não estão sofrendo por estar carregando um peso que não era para carregar? Está pagando um preço alto. Quem nunca quebrou a cara?
nós falhamos em algum momento. Mas Deus é misericordioso. E Ele está nos dando essa palavra. Amém, pessoal? Mas guarde ela. Se você fizer a sua parte, Deus faz a dele. Não fica preocupado se Deus não mandou você carregar aquela pessoa. Não fique. Porque Deus vai cuidar daquela pessoa. Amém, pessoal? Vamos aplaudir nosso Deus bem forte.